Eu acho que a fake news mais inusitada foi aquele caso de uma cidade subterrânea na Amazônia. Bom, a fake news que eu tenho uma lembrança que realmente me marcou, eu lembro até hoje, é a do presidente Jair Bolsonaro falando que a vacina poderia transformar as pessoas em jacaré. A fake news mais inusitada que eu já vi foi a respeito da vacina, onde que falavam que quando você tomava, eu acho que era AstraZeneca, você colocava um imã, grudava, porque tinha um chip. Esses que você ouviu agora são jovens entre 22 e 24 anos. O Matheus de Azevedo, Marcos Oliveira e o Rubens Elias, respectivamente. E a fala deles aborda um problema sério no cenário político. Hoje, já sabemos que não é apenas por fato de checagem que as pessoas acreditam em boatos. Durante as eleições de 2018, por exemplo, diversos boatos foram desmentidos por agências de checagem e por veículos jornalísticos. Mesmo assim, não foram suficientes para fazer com que as pessoas acreditassem nos fatos. Mas a pergunta que fica é: será que em 2022 a história vai se repetir? Naquela época, políticos e apoiadores dos mais diversos campos se apropriaram da disseminação de informações falsas para tentar levar a melhor na disputa pela candidatura. Acho que todos que acompanharam as campanhas da época conseguem se lembrar de algum boato, fofoca, post ou mensagem no WhatsApp que nos fez ficar pensando: não é possível que isso seja verdade. Nessa época, o termo fake news já estava bastante popular no mundo por causa do então presidente americano Donald Trump e as eleições do país. Para quem não está se lembrando, esse foi um recurso muito utilizado por Trump para vencer a disputa contra Hillary Clinton em 2016. E mesmo depois de eleito, ele não parou. De acordo com o jornal The Washington Post, Trump fazia uma média de 7,6 afirmações falsas por dia. Impressionante, né? Depois disso, foi uma questão de pouco tempo até esse termo começar a ser usado excessivamente na disputa política por aqui também. O termo caiu na boca do povo. Sim, e ao mesmo tempo que a galera falava bastante sobre o assunto, muitos portais de comunicação começaram a dar dicas para que a população evitasse cair nesses boatos. E não só isso, eles também alertavam para o fato de como esses boatos estavam influenciando os rumos do jogo político. Mas você acha que o povo deixou de acreditar? Mesmo com os desmentidos oficiais, sites de fact-checking e toda a campanha de conscientização, por algum motivo as fake news continuaram tendo grande influência. Provavelmente, todo mundo tem aquele tiozão que faz a piadinha do pavê e que volta e meia joga alguma informação bem nada a ver no grupo da família no WhatsApp, sabe? E a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, como ele acredita nisso? Como pode? Por incrível que pareça, ele acredita. E é exatamente isso que a gente vai tentar descobrir nesse episódio do podcast. Por que as pessoas acreditam em boatos? Até porque as novas eleições estão logo aí. E será que vai ter gente acreditando em mamadeiras obscenas, kit gay, chip em vacina ou teoria da conspiração? Eu sou o Ian Gomes. E eu sou a Isabela Carvalho. E esse é o episódio 4 do podcast Hora de Votar. Hora de votar. Para ir mais a fundo na questão psicológica por trás dos boatos, nós conversamos com duas psicólogas, Luísa Kurt, com formação clínica em terapia comportamental haitiana, e a Brenda Cristina, psicóloga na área de terapia cognitiva comportamental. Por que as pessoas acreditam em fake news absurdas? Porque mesmo depois de desmentidas, as informações falsas continuam tendo um impacto na sociedade. Será que a gente realmente só acredita no que a gente quer? Para Luísa Kurt, além do aspecto psicológico, existe ainda a questão social. O problema aqui, ele não é o boato, né? Mas a forma como esse boato ele é comunicado. E a gente sai um pouquinho da discussão de aspecto psicológico, de simplesmente acreditar em mentiras, e vai para um outro lado, um pouquinho mais complicado, que é o de pensar a estruturação social mesmo, né? Capitalismo, financiamento dessas notícias e disparada em massa. Porque é isso que dá credibilidade ao boato. A Luísa também explica sobre um fenômeno chamado comportamento de manada, que é estudado dentro da área da psicologia de massas para pensar em influência social. Aqui a gente pode pensar em forma que essas notícias falsas, né, esses boatos, são disparados e por quem. Por que é tão importante para os movimentos políticos
terem pessoas famosas, celebridades e pessoas de grande influência apoiando suas ideias e propostas de governo. Porque isso gera credibilidade. Esses motivos psicológicos para acreditarmos em boato é de uma maneira muito simplista, porque essa na verdade é uma discussão muito grande que tem várias camadas, né? Mas de uma maneira simplista, a forma como as pessoas elas são capturadas, né? Acreditando que estão fazendo parte de algo maior. Tem uma questão de informação e poder. E se a gente for olhar dentro desse viés político-partidário das eleições, por exemplo, é fomentado por uma crença dualista cartesiana do discurso do bom e do mal. O segundo turno chega, eu tento ter mais calma, mas eu abro o WhatsApp e logo volta o trauma. As fake não para. Em 2018, um estudo do Instituto Mundial de Pesquisa, o IPSO, intitulado Notícias Falsas, Filtro de Bolhas, Pós-Verdade e Verdade, trouxe dados interessantes. De acordo com a pesquisa, 608% dos brasileiros admitiram já ter acreditado em boatos, uma média maior do que a mundial, que é de 48%. E para esse problema, ainda existe um agravante, que é o compartilhamento. As pessoas não só recebem a informação falsa e acreditam. Aí se transforma em uma bola de neve. Elas tendem a repassar sem checar sua veracidade, contribuindo assim para uma desinformação geral. Só acaba virando um ciclo vicioso, né? A pessoa recebe, acredita e repassa. A outra pessoa recebe, acredita e repassa. E assim vai. A gente, inclusive, encontrou um outro estudo dos institutos IDEA e Vero, que entrevistou mais de 2.000 brasileiros no ano passado. Os resultados mostram que cerca de 21% desse público já compartilhou uma notícia pública, mesmo sem ter certeza da sua veracidade. Dá para acreditar? Para piorar, ainda teve aqueles que só descobriram ter compartilhado uma fake news depois. Desse grupo, 68% não avisaram que a informação era falsa. Ou avisaram, mas sem passar a notícia correta. A também psicóloga Brenda Cristina entra um pouco mais nesse assunto. Por que mesmo sem ter certeza, mesmo sem saber, duvidando da veracidade da informação, as pessoas a compartilham? Será que a política realmente deixou as pessoas cegas? Para ela, o principal problema da desinformação está exatamente nessa disseminação descontrolada de notícias falsas e no chamado viés da confirmação. Eu diria que a maior culpa da fake news não é de quem cria, mas de quem consome, porque não tem produto que subsista ao descaso. Não tem como as pessoas continuarem postando se ninguém compartilha. Por que iriam continuar fazendo isso? Existe um mecanismo de defesa chamado viés da confirmação, que eu diria que ele é a base, ele é a teoria da fake news. A gente acaba adulterando uma verdade, ou seja, contando uma mentira para obter algum benefício, né? E nem sempre esse benefício é algo material, físico, o que a gente tem a noção dele. Talvez só por prazer. Você vê um cantor, por exemplo, que não tenha talvez um estudo, uma noção de economia, de política, e você vê ele falando sobre aquilo, e mesmo sabendo que ele não tem um gabarito para falar sobre aquilo, você acredita. Por quê? Porque você gosta dele. De acordo com a Oxford Brasil EBM Alliance, o viés da confirmação ocorre quando um indivíduo procura e usa informações para apoiar suas próprias ideias ou crenças. Isso também significa que as informações que não apoiarem suas ideias ou crenças são desconsideradas. Ou seja, pode ser um professor universitário super renomado e com credibilidade internacional falando. Se você não gosta dele ou aquela informação não te agrada, você não vai acreditar. Parece que mentira espalha mais depressa. O povo compartilha só notícia falsa. Se cada pessoa decidir tomar as rédeas da sua própria vida, lutar contra seus próprios fantasmas, a gente vai estar mais seguro daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita. Seguir o nosso próprio caminho de acordo com aquilo que a gente estuda, com que a gente sabe e tem certeza.
Vocês lembram daquelas vozes comentando algumas fake news no início dessa reportagem? Então, esses eram Matheus, Marcos e Rubens, 3 jovens que a gente entrevistou para saber um pouco mais sobre a visão das novas gerações em relação às tão populares fake news. Aliás, a gente está usando o termo fake news, mas ele não é correto. Afinal, se a notícia, ela deveria ser verdadeira. No 4º episódio da primeira temporada, a gente explica por que é melhor utilizarmos desinformação no lugar do tão conhecido termo fake news. Mas voltando aos jovens, enquanto o tio do pavê está lá empenhado em espalhar desinformação no grupo da família, existe uma galera jovem, responsável e ciente do problema. O Marcos, formado em História, por exemplo, alerta para o perigo da relação entre informações falsas e o preconceito. Acho que a principal relação em que um boato pode ter a formação de opinião de alguém, você provocar, né, a pessoa que promove e espalha fake news, você provocar uma ideia errada sobre um determinado conceito, matéria ou assunto, e a pessoa que consome essa fake news desenvolver, pode acabar ocorrendo, infelizmente, da pessoa desenvolver um preconceito, uma opinião que pode, em alguns casos, ferir algum grupo específico, como população LGBT, algumas etnias, alguns grupos religiosos. Então, acho que a principal relação que tem entre um boato e a opinião de alguém é que essa pessoa, quando não procura uma fonte segura, uma fonte eficaz, para descobrir de onde está surgindo essa informação, pode acabar construindo preconceitos, e isso acaba sendo muito difícil de se desconstruir na pessoa. Além desse problema social, a desinformação também gera consequências na saúde. O Rubens, estudante de educação física, nos lembrou bem de como os boatos falsos acabaram dificultando e muito o combate à pandemia de Covid-19 no mundo. Antes da Covid, não tinha essa de vacina que não podia tomar. Eu tinha um índice muito alto de pessoas que tomavam vacina, e logo depois de mentiras, boatos acabaram mudando. E por conta dessa mentira, muitas pessoas perderam a vida porque não se vacinaram. Então, em verdade, acabam trazendo consequências muito graves para pessoas que não buscam saber realmente o que é esse boato, né? Acabam vendo e tomam aquilo como uma verdade absoluta e se fecha. E quando o assunto é desinformação, a galera costuma inventar muita besteira sobre a vida pessoal de políticos ou figuras públicas em geral. O Matheus, estudante de Direito, comentou um pouco sobre isso. Quando está numa discussão, pode estar falando, sei lá, do candidato A, do candidato B, e uma das partes que defende tal candidato vem com uma informação que é mentirosa, mas que tira total credibilidade do outro candidato, seja atacando a vida pública dele, ou a vida privada, ou os projetos, algo que mancha a imagem do candidato, eu acho que é bem forte, né? Porque a partir dali, tudo que ele falar vai ter zero credibilidade. Um pouco mais esclarecida sobre o porquê das pessoas acreditarem em boatos, Isabela? Nossa, demais! É extremamente importante entender que o problema da desinformação vai além daquele debate superficial. Existem questões sociais e psicológicas que nos levam a acreditar em boatos. E eu acredito que as doutoras Luísa e Brenda conseguiram explicar muito bem. E também é sempre bom uma dose de esperança, vendo que temos uma geração de novas cabeças que não se deixam levar assim tão fácil pelas tentações do viés de confirmação. Questionar, procurar e averiguar são essenciais. E no próximo episódio da Hora de Votar, vamos discutir sobre o voto dos jovens. Quem já não viu um candidato fazendo dancinha no TikTok para tentar conquistar o voto de quem vai votar pela primeira vez? Produção: Luiz Fernando Fonseca, Luan Mota, Igor Matos, Isabela Carvalho e Ian Gomes. Locução: Isabela Carvalho e Ian Gomes. Edição: Igor Matos. Supervisão: Adriana Barsotti. Este episódio faz parte do projeto Hora de Votar, uma série de podcasts da disciplina Oficina de Rádio Jornalismo da Universidade Federal Fluminense, UF. Hora de votar.